tutorial anterior, havíamos parado aqui em coleta e envio. Paramos justamente no momento em que, depois da coleta, a verificação das informações, se monta os lotes. Montados os lotes, é enviado para processamento. Vamos ver o que se ocorre na etapa de processamento. Na etapa de processamento, o que o e-Carta vai fazer? Ele vai procurar nos dados do destinatário e do remetente se estão corretos, ou seja, se o CEP está correto. Se tiver tudo correto no CEP, né, do remetente e do destinatário, tudo bem, ele vai encaminhar as correspondências para os carteiros, vai imprimir e vai encaminhar para a entrega. Se houver um erro no destinatário ou no remetente, normalmente é no remetente, porque o destinatário está sempre certo, né? O destinatário é a unidade. Havendo erro no remetente, aí vai bloquear aquele lote. Ou seja, aquele lote não vai para postagem. Vamos ver então, em cada uma dessas duas situações, o que ocorre. O que ocorre quando está tudo certo e ele envia para postagem, e o que ocorre quando ele bloqueia o lote, porque há um erro, possivelmente, no CEP do remetente. Bem, se deu tudo certo, vamos chamar aqui de caminho feliz, às 3 horas, se deu tudo certo, né? A correspondência foi encaminhada para postagem. Às 3 horas da tarde, em torno das 3 horas da tarde, o e-Carta avisa o PJE de todas essas postagens. E às 3 horas da tarde é informado no GIGS o código de rastreamento. Agora, se houver um erro, então é aquela segunda hipótese, como já dissemos, o lote inteiro vai ser bloqueado. Aí o e-Carta vai pegar nesse lote que foi bloqueado e vai excluir aqueles expedientes onde foi identificado CEP errado. E o que vai acontecer com os expedientes que não tem erro? Esses expedientes serão acumulados e serão levados para processamento no dia subsequente. Aqui precisa prestar atenção. Então veja só, vai chegar lá às 0 horas e 10 minutos do dia subsequente, vai começar a montagem dos lotes. Então o e-Carta vai lá no PJE, vai coletar os novos expedientes que foram feitos no dia. Aí vai montar um lote junto com aqueles lotes que foram rejeitados no dia anterior. Se por um acaso nesses expedientes novos ocorrer um novo erro de CEP, novamente o lote será bloqueado. E como é que a gente vai evitar esse bloqueio ao infinito? Como já dissemos antes, cada lote cabe em torno de 500 expedientes. Então a CETIC fez o quê? Ela alterou o sistema na hora da montagem dos lotes. Então, para montar os lotes agora, na hora da coleta e a montagem dos lotes, é montado os lotes com primeiro os expedientes mais antigos, não é mais aleatório. Então vamos supor, ontem foi bloqueado um lote porque tinha CEP errado e 300 correspondências estão limpinhas para montar o lote. Então no dia subsequente vai montar o lote. Quando começar a montar esse lote, 300 já estão limpinhas. Vai pegar 200 correspondências novas e vai incluir nesse lote. Se houver lá na hora do processamento algum CEP errado em alguma dessas 200, certamente o lote vai ser bloqueado. Vai retirar esse conjunto de correspondências erradas e no dia subsequente vai montar o lote. Então agora nós vamos ter já 500 expedientes limpinhos, então ele vai passar no terceiro dia. Então a expectativa é que se houver bloqueio encavalado, que a gente chama, ou seja, bloqueou um dia, bloqueio no outro, no terceiro dia vai passar. Então no máximo teremos uma correspondência esperando um lote limpo de 2 dias. No terceiro dia é muito provável que passe. Esses expedientes que foram excluídos, esses expedientes eles não foram para postagem, portanto eles devem ser refeitos no PJE também. Então você vai lá no PJE e vai refazer esses expedientes que foram excluídos. Para não acontecer duplicação, então você primeiro exclui no PJE e depois refaz o expediente. E como é que a secretaria vai saber quais são esses expedientes excluídos? Você faz essa verificação por meio dos relatórios do e-Carta Web, cujo link e orientações de acesso você pode encontrar na pílula 45. O relatório aqui que nos interessa é esse aqui, relatório de inconsistências. Digamos aqui nesse período para a primeira vara do trabalho de Blumenau. Gera o relatório, ele vai te dar os dados das correspondências que não foram postadas.
Aqui vou dar uma observação aqui, veja que nesse caso aqui ó, foram 3 objetos que foram retidos, foram excluídos com final 000, ó, tá vendo? São final CEP 00. Não quer dizer que todo CEP final 000 está errado, mas final 000, como já dissemos antes, que não é CEP único da cidade, você tem que desconfiar já na hora de fazer o expediente, como dissemos anteriormente. Bem, esse é o fluxo completo do e-Carta. Vamos então agora a algumas sugestões. Como vimos, temos 2 pontos nevrálgicos no fluxo do funcionamento do e-Carta. Um deles é lá da coleta e envio. Lá já pode acontecer erro, ou seja, o e-Carta não encontrar a tag carta registrada ou eventualmente a digital, e aí a correspondência não vai para processamento, então você vai ter que refazer essa correspondência lá esse expediente no PJE. Outro ponto nevrálgico é lá na hora do processamento, o e-Carta encontrar erros em algum CEP e, portanto, essas correspondências, esses expedientes serão retirados, né, e encaminhados no dia, são retirados e os links encaminhados no dia subsequente. Então nossa sugestão é que haja uma rotina de verificação desses 2 relatórios, que são os únicos meios da Secretaria saber que houve problemas em algum expediente que eles encaminharam. O relatório gerencial, aquele carta sem tipo de envio, e o relatório e-Carta da web, o relatório de inconsistências do e-Carta web. O período disso, eu acho que ele não pode, nossa sugestão é que ele não possa passar de 1 semana. Então vai depender da orientação do diretor da secretaria, diretor ou diretora da secretaria desse período. A nossa sugestão é que ela seja feita no máximo de semana em semana, que você precisa refazer os expedientes onde houver o erro. Lembrando que este relatório em particular, ambos são estáticos, são fotografias, mas esse aqui mesmo não altera, porque no gerencial, nesse aqui, se você excluir o expediente do PJE, então daí no relatório corrige, mas os relatórios você tem que considerar aí como se fosse uma fotografia daquele dia. Agora, por fim, existe possibilidade, eu errei, eu quero excluir do e-Carta, como é que eu faço para tirar do e-Carta? Existe essa possibilidade. Qual é essa possibilidade? Você fez o expediente com o tipo Correios, mas lá pela ação você, putz, mas está errado esse expediente, eu fiz errado. Como é que eu faço para tirar do e-Carta? Veja que só vai acontecer a coleta desses dados, como a gente viu, às 0 horas e 10 minutos do dia subsequente. Então, até às 23 horas e 59 minutos do dia em que foi feito o expediente, você pode excluir ele lá do PJE, e ao excluir do PJE, o e-Carta não vai coletar. Então é possível de você excluir sim, só que não do e-Carta, você vai excluir lá no PJE antes do e-Carta coletar esse dado. Portanto, às 23 horas até as 23 horas e 59 minutos do dia em que foi feito o expediente. Bem, em relação a esclarecimentos sobre o fluxo e o funcionamento do e-Carta, eram essas as informações. Obrigado pela atenção e até a próxima.